Olá, meus amigos, um bom dia a todos. E a gente continua aqui com a nossa aulinha, com o nosso estudo sobre o passe. E nós já falamos algumas modalidades, o autopasse, né? Falamos do passe humano, falamos do passe espiritual e do passe humano e espiritual. E a gente fala um pouquinho sobre passes em crianças e gestantes, né? Que é muito importante observar, porque se uma criança vai receber o passe, e se ela concorda em sentar, né, se for maiorzinha e concordar em sentar na cadeira sozinho, tudo se processa de modo natural, usual, né? Mesmo que a mãe ou o acompanhante precise ficar do lado da criança aí no caso. Só que é preciso e muito importante lembrar que o fato, né, de o organismo da criança ser ainda infantil, delicado, né, frágil de um modo geral, né, mais do que o do adulto, deve-se proceder então com mais atenção, com mais evitar assim esses movimentos extremamente vigorosos. Tem pessoas que trabalham com pulsos, o que não é necessário no caso do passe, não é necessário pulsos, mas ter esse cuidado de fazer movimentos menos vigorosos, uma vez que se trata de um organismo um pouco mais delicado. Outra coisa, se a criança demonstra medo, então é preferível que ela fique no colo do acompanhante ou no colo da mãe, né, da pessoa que está com ela. E nesse caso, o passe tem que ser aplicado visando as dois, o acompanhante e a criança, certo? E a dispersão da energia, que é a limpeza, é a primeira fase, né? Ela tem que ser feita nos dois, limpar os dois, porque às vezes você direciona o seu foco apenas na criança, mas esquece que ela está envolvida no campo áurico de alguém, que ela está sentada no colo, então está acontecendo ali um contato muito grande, energético. Então faça a dispersão nos dois e depois direciona, se for só o caso, para a criança. O que na verdade a gente sempre acaba também é, doando, né? Fazendo no acompanhante também, é claro. Mas nesse caso não há tanta necessidade. E quando se tratar de gestante, os mesmos cuidados devem ser tomados, né? Que nós acabamos de falar sobre a criança, de forma ainda mais rigorosa, a fim de evitar aí qualquer interferência prejudicial à estrutura orgânica e informação, né? Como também ao delicado equilíbrio físico-perispiritual entre a mãe e o filho. Por quê? Nós nunca sabemos quais são os compromissos daqueles dois seres, mãe e filho. A gente não sabe os propósitos, né? O compromisso, na verdade, individual também daquele ser que vai chegar. Se existem objeções quanto à vinda dele para cá, no sentido espiritual. Então, envolve aí uma série de fatores que a gente tem que levar mais em consideração ainda. Então, é muita oração naquele momento, uma concentração bastante focada, bem conectada com o mentor, com o guia espiritual da gente, e para que seja algo, uma doação de energias que não interferem, apenas possam revigorar, possam acalmar, possam trazer o equilíbrio, né? Para a mãe, para a criança, uma calmaria, de paz. Falamos também aqui do passe à distância, que hoje a gente vê que nas casas, quando há os trabalhos públicos, né, a gente observa a quantidade de pessoas que estão acorrendo, né, estão
indo para as casas espíritas, porque as pessoas, nós, seres humanos, a humanidade de modo geral, principalmente nesse momento, só que nós não estamos tendo aí esse presencial, mas anteriormente a gente observava a quantidade de pessoas sofrendo, desequilibradas, desesperançadas, né, que buscam o consolo, o conforto nas casas espíritas. E uma outra observação também, a gente vê que são poucos trabalhadores. A maioria se coloca como necessitado, que somos todos nós, evidentemente, mas se coloca naquela postura, naquela posição de necessitado, sem contribuir, se interessar em melhorar realmente para ser um colaborador, um contribuinte, né, de alguma forma, junto ao grupo de trabalho. Então, isso aumenta sensivelmente o número de pessoas que querem tomar passes, que querem passar pelos campos, né, pelas desobsessões, enfim. Então, recorre-se ao passe coletivo, né? Tem o passe à distância também. E o passe à distância, vamos falar dele primeiro, é uma alternativa muito importante, né? Que em condições ideais pode apresentar um resultado quase tão satisfatório quanto os que se obtêm quando o paciente e passista se encontram fisicamente no mesmo ambiente. E já que essas condições às vezes não correspondem, justamente por causa da distância, os resultados podem ser satisfatórios também. Mas o que acontece? É uma condição muito importante que é requerida no passe à distância, é que o passista possa construir em sua mente, nós precisamos plasmar a imagem do paciente. E nem sempre, né, é tão fácil assim plasmar e sustentar ela ali. Em geral, só é possível quando passista e paciente tiveram a oportunidade de se conhecer, né, anteriormente. Então, muitas vezes eles recorrem, hoje já não se usa mais, porque criou-se em torno desse fato que eu vou mencionar, alguns preconceitos, algumas restrições, quando se usa, por exemplo, a fotografia da pessoa para visualizá-la quando a gente não a conhece. Mas hoje a gente sabe que uma vez que você tem um nome e às vezes o endereço, quando a pessoa pede, normalmente é muito importante que a pessoa queira receber, também é outro fator muito importante. Mesmo que a família peça, obviamente que vai ter um referencial para que a mente do passista possa fazer essa vibração à distância, salvaguardando os cuidados de autoproteção, autopasse, né? Porque é uma vibração que a gente faz à distância, como nós fazemos aqui às quartas-feiras, que a gente faz aquela vibração para os hospitais, para os doentes. Quando a gente vai mencionando cada setor, a gente já vai visualizando cada um deles. E fazemos a oração, pedimos às correntes competentes, aos guias, os médicos, que têm a capacidade de recolher fluidos salutares, trazendo da farmácia e levar para aquele local. Então, é apenas nós não vamos fazer desobsessão à distância, nós não vamos fazer nada que envolva as entidades, suponhamos que estejam naquele ambiente, naquela casa, apenas uma vibração amorosa, né, para aquele companheiro ou companheira que está ali pedindo um auxílio. E muito importante que quando você vai fazer uma vibração dessas, quem vai receber
o melhor resultado é que esteja receptivo. Se for alguém hospitalizado, por exemplo, que não tem essa consciência, que quem pediu ou o familiar que o acompanha possa estar aí nessa frequência para ajudar naquele momento em que faz a mentalização. Depois a gente vem realmente para o passe coletivo, que é um passe aplicado aí por um ou mais passista num grupo de pessoas, né? E esse passe, ele é tão valioso quanto um passe individual. Por quê? Como eu disse anteriormente, é comum nas casas onde o número de passistas é pequeno e a quantidade de frequentadores muito maior, né, que exige, que seria um número também de trabalhadores muito grande. Então, é necessário que se faça o passe coletivo. Pode-se dividir, inclusive, como eu já até fui em algumas casas onde os passistas eles se dispersam, né, em alguns lugares da casa, do salão onde estão as pessoas para receber, ou ficam todos reunidos à frente e ali faz uma emissão coletiva, né, das energias. E nessa aplicação, todos os trabalhadores da casa que estão ali fisicamente, presencialmente falando, estão e devem estar em sintonia com seus mentores, com o protetor da casa, com todos os amigos espirituais que assistem aquela casa, aquele ambiente, em oração silenciosa. Alguém pode até estar fazendo uma oração, uma prece de Cáritas, a prece do Anjo Ismael, enfim, uma prece que possa trazer a concentração, trazer a atenção da assistência a manter aquele foco de energias boas e positivas e também, óbvio, facilitando a recepção desses fluidos que estão sendo ali direcionados àquelas pessoas. E dessa forma, a gente tem visto que esse passe ele pode ser tão bom, né, quanto um passe individual. É claro, desde que os receptores estejam aí abertos e orando em concentração para receber. E é importante que deve sempre se recorrer a essa modalidade de passe sempre que for um número insuficiente de passistas para atender a demanda da casa. Por quê? Não desgasta o médium, né? Não cansa, e todos recebem da mesma forma. Sempre fazendo no passe coletivo, não se promove aí no caso o passe de limpeza. Por quê? Por ser um ambiente físico grande, muitas pessoas. Então, esse trabalho fica a cargo da espiritualidade, dos trabalhadores espirituais que estão ali em união, né, com os médiuns passistas. Eles já estão fazendo esse trabalho, enquanto a gente está fazendo um trabalho físico aqui, eles estão fazendo um trabalho espiritual do outro lado, é claro, a gente sabe disso. Então, essa parte, porque seria praticamente impossível nós executarmos essa tarefa de fazer aquela limpeza, porque são muitas energias dissonantes no ambiente, né? Irmãos encarnados e desencarnados. Então, torna-se aí praticamente inviável o nosso concurso. Então, a gente deixa isso a cargo e pede o amparo e assistência realmente da espiritualidade que promova, né? E cada um vai receber aí na sua, na proporção, no merecimento, porque quando se trata de doação energética, não vamos nunca nos esquecer que não sou eu que determino quantidade.
eu vou doar, vou fazer um passe, vou fazer e vou acontecer. Não, nós temos aquele foco da limpeza, né, da dispersão e da doação de fluidos. Agora, como que o outro vai receber, cabe a ele fazer a parte dele. Estar concentrado, estar em oração, estar aberto àquele momento, né, que ele necessita para receber o alívio, o bálsamo, a orientação, seja o que for. Então, como nós estamos falando de passes e passistas, então a nossa parte deve ser feita observando rigorosamente as necessidades que a gente precisa atender para ser um bom trabalhador. Outra coisa, falando também, nós já até falamos aqui, né, dos centros de força, nós já falamos. Muito importante lembrar que quando a gente vai fazer passe, quando a gente faz a nossa concentração, naquele momento eu estou fazendo uma captação energética. Então a energia vem, é interceptada aqui e depois transferida para aquele que necessita. Por isso, a importância de nós estarmos bem preparados, alinhados, cumprindo com as nossas devidas obrigações como cristão, né? Como um bom cristão, um bom espírita cristão, cumprindo esses preceitos necessários de alimentação, que nós vamos ver depois, para que eu possa, porque uma vez que eu imprimo a qualidade para a energia, então que essa qualidade impressa seja boa, porque nós já vimos que a energia é neutra. Nós é que imprimimos a qualidade, né, nela, uma vez que a gente, se assim não fosse, o nosso campo áurico seria uma coisa só, ou só ruim, ou só bom. Ele diverge, ele oscila, porque de acordo com a minha vibração, eu imprimo essas qualidades na energia que eu recebo, que intercepto e fica em mim, certo? E também podemos falar aqui, então, que uma vez que nós vamos enviar o passe à distância, só complementando aqui, sempre é bom que nós estejamos em mais de uma pessoa. Sempre é bom que a gente esteja acompanhado, a gente esteja sendo assistido. Tomar os cuidados, porque o passe, deve ser praticado dentro da casa espírita. Mas pode ser que alguém peça, por extrema necessidade, por alguma razão que não possa comparecer, não tem como. Então, a gente, caridosamente, a gente pode fazer essa emissão. Mas tomar esses cuidados, porque nessa conexão com o receptor, eu crio uma linha, né, direta com ele, com o ambiente onde ele está, e nesse trajeto, é um trajeto energético, eu posso captar situações ou irmãozinhos que estão tão ou mais necessitados que aquele paciente naquele momento. Então é muito bom que a gente tenha esse cuidado nesse momento. Evitar o máximo passes à distância, mas em último caso, se for necessário, que a gente consiga aí criar esse campo, né, de proteção, estar com alguém para evitar aí alguns tropeços, alguns inconvenientes que a gente de repente possa até ter que pedir socorro para alguém. E é isso, nossa aulinha de hoje. Um abraço, até daqui a pouco.